Concurseira, concurseiro, estamos de volta para mais um encontro de atualidades. E o tema de hoje é drone, uma nova ferramenta na guerra. Concurseiro, concurseira, você deve ter acompanhado nos mais diferentes jornais e revistas, na TV, os comentários, as notícias sobre o uso de drones em conflitos, na busca de terroristas. Claro que o termo terrorista aí sempre depende de quem está olhando, de quem divulga a notícia, mas isso vem se ampliando muito nos últimos tempos. E uma pergunta, o que é um drone? Vale a pena a gente pensar primeiro nessa palavra antes de continuarmos a nossa fala em relação a isso. Veja só, um drone nada mais é do que um aparelho ou uma aeronave que não tem um piloto fisicamente posto nele, controlando os seus movimentos. Como se fosse um joystick, um soldado está em algum lugar do planeta, milhares de quilômetros longe, e vai controlar esta aeronave para promover um ataque. Essa aeronave é equipada com uma câmera de alta resolução que consegue identificar a face de uma pessoa para que ela esteja programada para identificar e dizer se ele é ou não é um terrorista. Então, é simples esse termo drone, veículo não tripulado e que é controlado, é claro, por uma pessoa a milhares de quilômetros de distância ou mesmo bastante próximo, 500 metros, como se fosse um avião, um helicóptero desse que você compra para brincar com seu filho, com sua filha, seus colegas num parque, ok? Mas para ilustrar melhor isso que eu estou falando, acompanhe esta matéria, aí nós voltamos dando sequência à nossa fala sobre o uso desse material em guerra. Veja só. La Casa Blanca tiene licencia para matar con sus drones a ciudadanos estadounidenses en el extranjero. Los objetivos deben representar una amenaza seria e inminente para la seguridad del país y su captura imposible. Un informe del Departamento de Justicia filtrado a la prensa respalda este modo de actuación que se remonta a la era Bush. Según ha explicado el portavoz de la administración Obama, estos ataques son legales, éticos e inteligentes. Sin embargo, muchos congresistas y organizaciones pro derechos humanos no comparten la postura del gobierno. La directora del Proyecto de Seguridad Nacional por las Libertades Cívicas, Hina Shamsi, considera que el informe es escalofriante. Va al centro de las preocupaciones que tenemos en nuestra democracia sobre la relación entre el gobierno y los ciudadanos, las violaciones de los derechos fundamentales que establece la Constitución, como que el gobierno no puede quitar la vida a los ciudadanos sin un juicio previo. Activistas pro derechos humanos están en pie de guerra contra el recurso a los bombardeos con aviones no tripulados para combatir el terrorismo, pues en la práctica dicen se trata de ejecuciones extrajudiciais. Concurseira, concurseiro, essa matéria que você acabou de ver, essas imagens deste avião, entenda o seguinte, é a nova coqueluche da indústria bélica nos Estados Unidos. Alguns números para você pensar. No início desse século, não existiam 50 dessas aeronaves sendo usadas em guerras ou para reconhecimento. Hoje já são mais de 7.000. Já vai entender por quê, já vou comentar sobre isso. Por isso, aquela afirmação que é a nova coqueluche. E também o fato do seguinte, você não está mais envolvendo uma pessoa fisicamente no conflito. Você consegue atacar o inimigo sem precisar estar presente ali. E também aquela questão da consciência, né? Eu não matei, foi uma máquina que matou, foi uma máquina que provocou as mortes. Mas será que realmente vai ficar a consciência desse soldado tranquila? Já que é um grande problema, até o Obama no seu discurso de início de ano comentou que precisa ser dado uma atenção especial para esses soldados que vêm da guerra, porque eles vêm com sérios problemas psicológicos. Será que pilotar uma máquina dessa à distância vai melhorar a consciência desses soldados? Segundo alguns dados de entidades de defesa dos direitos humanos,
entre o ano de 2004 e 2013, mais de 2.000 pessoas, mulheres e crianças, ou seja, civis, foram vítimas de ataques de drones. Ou seja, não está sendo tão cirúrgico cada um desses ataques. Aliás, o termo cirúrgico que a gente ouve na imprensa é um grande eufemismo, né? O cirúrgico aí significa que atingiu o alvo, mas que não terá efeitos colaterais é impossível. E, neste caso, dezenas e dezenas, aí, mais de 2.000 pessoas, no caso civis, principalmente mulheres e crianças, morreram por esses ataques. Como isso vai se desenvolver, não sabemos. Você deve ter acompanhado, e vale a pena eu mencionar, que todas as mídias estão comentando sobre isso, independente da sua ideologia. Por exemplo, a Folha de São Paulo tem a seguinte matéria: indicado para a CIA defende o uso de drones. A gente sabe que a Folha de São Paulo tem uma outra perspectiva em relação à sua ideologia. Essa matéria foi amplamente divulgada, estou trazendo apenas uma aqui para você observar a manchete. Também, outra matéria, acho que eu quero mostrar, a da revista Caros Amigos, uma revista do José Arbex, que assinou esse texto. Tio Sam mobiliza robôs contra seres humanos. Até pelo título a gente já percebe que tem um pensamento ideológico, né? Tio Sam mobiliza robôs contra seres humanos. Daí a Folha de São Paulo, indicado para a CIA, defende o uso de drones. Pela manchete você percebe a ideologia em cada uma delas. E Barack Obama é o grande defensor do drone. Ele já utilizou, segundo estatísticas, 5 vezes mais esses aparelhos do que o seu antecessor, que sempre foi ligado à indústria bélica, o George W. Bush. Outro ponto em que eu quero chamar a atenção: por que usar esses equipamentos na chamada guerra robotizada? Um detalhe simples aí para você fazer essa comparação, já que eu disse anteriormente que mais de 7.000 máquinas como essa estão sendo usadas hoje no planeta. Para treinar um soldado dos Estados Unidos, em um ano, custa-se mais ou menos $1 milhão. E colocar esse soldado em um tanque de guerra, que vai custar perto de 6 milhões. E já percebeu-se que mesmo nas últimas guerras que os Estados Unidos participou aí, contra o Saddam Hussein, por exemplo, esses tanques eram destruídos com um foguete que não custa $300 no mercado negro. Então, o que acontece aí? Ganha força o uso do drone, por quê? Ele é mais barato, quando você compara com um avião de caça, já faço a comparação de número aí, e não tem uma pessoa, você não perde uma vida diretamente. E o custo do treinamento desse soldado é gigantesco. E o equipamento que esse soldado precisa utilizar. Então, mais um fator que valoriza o uso desse equipamento. E aonde mais se usa isso? Vou citar alguns países aí que estão usando o drone para reconhecimento. Veja só: Afeganistão, Paquistão, Iêmen, Líbia, México, Iraque. Se você notar, são países que não têm uma política do ponto de vista de expressão mundial. Então, coloca-se esse equipamento em teste para ver a sua eficácia. Porque não se tem ainda um controle da sua pilotagem em áreas urbanas. Então, estão utilizando nesses países até o momento. Mas já se deram mal em algumas situações. Sabemos do caso do Irã, que há pouco tempo atrás divulgou a notícia que conseguiu capturar um desses drones dos Estados Unidos. Como capturou? Através de um hacker, conseguiu entrar no sistema e pousá-lo. E a partir disso consegue copiar a tecnologia que tem ali e começa a fabricar os seus. Então, a grande questão, não se sabe o que vai acontecer daqui por diante. Imagine se um equipamento desse cai em mãos erradas e para ser utilizado para atentados em áreas urbanas. É um problema muito sério que ainda não foi discutido. O Pentágono, é claro que batalha contra isso, mas a gente sabe que não tem como controlar um hacker. O nome já diz tudo, ele consegue entrar num sistema que
em tese, seria inviolável. Até o Brasil já tem um equipamento como esse e o seu nome é Falcão. Já está em um estágio bastante avançado de desenvolvimento. E o Paraguai também. Frederico Franco, o que deu o golpe no ano de 2012 no lugar de Lugo, já deu a ordem para a construção de uma pista para estes equipamentos. Segundo ele, o objetivo é vigiar a região do Chaco, ali próximo ao Pantanal. Para fazer uma comparação, e eu quero citar aqui José Arbex Júnior, ele quem fez esse texto na revista Caros Amigos. Um drone, o MK9, é capaz de levar mísseis que custam em torno de 37 milhões de dólares. Todo o equipamento, toda a parafernália. E faz o mesmo papel de um F-35. Só que neste caso, esse caça custa 140 milhões de dólares, em torno de 100 milhões a mais. Só esta cifra que se gasta a mais em um caça convencional já justifica um investimento da pesquisa da indústria bélica no chamado drone. E porque está fazendo tanto sucesso e é a chamada nova coqueluche. Olha só, concurseiro, concurseira, já se sonha com um drone que seja capaz de entrar numa residência e eles vão ter aí o tamanho de um inseto e até pousar num soldado de guerra, pousar ali nesse soldado e fazer um cálculo de quantos fazem parte daquele pelotão e como será o ataque a esse pelotão e como que ele vem se movimentando neste terreno. Então, se pensa lá no futuro e ainda mais um problema aí. Nós estamos visualizando uma situação de guerra totalmente robotizada, mas o momento que nós vivemos, do ponto de vista de legislação, a chamada Convenção de Guerra, ainda é da Segunda Guerra Mundial. Com certeza, este assunto ainda será amplificado justamente para repensar, e olha só que ironia, como que vamos fazer guerras daqui por diante. Então eu volto aqui a reforçar a pergunta que eu fiz lá no início. Será que a nossa consciência como ser humano vai ficar aliviada a partir do momento que uma máquina está colaborando na guerra, uma máquina está, entre aspas, eliminando pessoas, eliminando o chamado inimigo? Vamos acompanhar, vamos ouvir com certeza muito mais notícias sobre isso, justamente na questão da regulamentação do uso deste equipamento que vai sim se popularizar. Concurseiro, concurseira, já que nós vivemos essa nova ordem mundial, já que vivemos este novo momento geopolítico que é determinado também pela tecnologia, eu separei uma questão para nós analisarmos e automaticamente relacionarmos como que pode inspirar uma banca na hora de elaborar uma questão para a sua prova. Vamos dar uma olhadinha? Veja só. Sobre a chamada, abre aspas, nova ordem mundial, analise as afirmações. Vamos ver cada uma das afirmações a seguir e o que é falso e o que é verdadeiro. Esta expressão surgiu para denominar a geopolítica mundial do período da Guerra Fria, quando as potências capitalistas e socialistas liberadas respectivamente pelos Estados Unidos e pela União Soviética, disputavam a hegemonia econômica, política e militar mundial. Não, concurseiro, concurseira, isto é falso, porque durante a Guerra Fria, o conflito entre os Estados Unidos e a URSS é ainda a antiga ordem geopolítica. Este novo momento é após a queda do Muro de Berlim, após o desmantelamento do bloco soviético. Então, essa questão é falsa. A nova ordem mundial surgiu durante a década de 1990, caracterizado pela multipolaridade econômica e pela unipolaridade militar, enquanto na economia mundial destacavam-se 3 polos: Estados Unidos, Japão e Alemanha. Militarmente destacava-se a hegemonia mundial dos Estados Unidos.
Verdade isso, concurseiro, concurseira. Você prestou atenção na minha análise da primeira alternativa, dizendo que a nova ordem começa após a queda do Muro de Berlim, portanto, 1989 é que acontece isso, final do ano. A partir desse momento, o planeta deixa de ser bipolar, Estados Unidos e União Soviética de um lado, e passa a ser, do ponto de vista econômico, multipolar, que era, Estados Unidos, Japão e Alemanha. Hoje nós sabemos que não tem mais esta ordem econômica porque a China assumiu a segunda posição. Então fique atento com esse aspecto aí, porque a cada instante tem uma mudança de quem está dominando o planeta do ponto de vista econômico. Tal como durante a Guerra Fria, a nova ordem mundial, iniciada na década de 90, caracteriza-se pelo conflito leste-oeste, porém com uma diferença substancial. Ao invés do enfrentamento entre capitalistas e socialistas, a disputa pela hegemonia mundial passa a ser entre a civilização ocidental, fortemente influenciada pelos Estados Unidos, e a civilização oriental, liderada pela China. Não, concurseiro, concurseira, isto é falso. Por quê? Estados Unidos e China são dois grandes parceiros comerciais. Compra e venda entre eles é gigantesca. Aparelhos da Apple, por exemplo, são pensados na Califórnia, feitos na China. Então, não tem esse conflito, senão as empresas não estariam lá. O conflito que os Estados Unidos vive está relacionado ao Oriente Médio, e um dos grandes problemas para os Estados Unidos é a questão do Irã, se vai ou não vai desenvolver a bomba atômica. A ascensão econômica da China nas duas últimas décadas vem confirmando a multipolaridade econômica no quadro mundial. Quanto ao nível de desenvolvimento, entretanto, predominam dois grupos com realidades distintas: o norte desenvolvido e o sul subdesenvolvido ou em desenvolvimento. Verdade isso, concurseiro, concurseiro. Tirando a Austrália no hemisfério sul, se você parar e fazer uma análise econômica mais detalhada, vai perceber que o único país que realmente tem um desenvolvimento econômico maior e com uma distribuição de renda mais justa é a Austrália. O restante ainda é marcado por uma forte desigualdade, desde Brasil, na América do Sul, Argentina, Chile, ou a África do Sul, no continente africano. Na nova ordem mundial, os conflitos ideológicos de Guerra Fria deram lugar aos conflitos entre as civilizações cristã ocidental e islâmica oriental, o que ficou conhecido como choque de civilizações. A exemplo do que ocorreu na guerra entre os Estados Unidos e os países islâmicos. Negativo, concurseira, concurseiro. Embora George Bush tenha caracterizado os países islâmicos como os países do eixo do mal, os países que ameaçam os Estados Unidos, de forma alguma temos que caracterizar aí esse conflito como, esse momento da nova ordem, como simplesmente uma questão religiosa, embora seja usado sim pelos nossos governantes, mas esta é uma questão falsa. Encerro aqui esse nosso encontro. Participe na internet, deixe seu recado, faça as suas críticas e desejo a você bons estudos e uma ótima prova.